Vamos lá. Centro de Investigações sobre um esquema de fraude estimado em 12 bilhões de reais envolvendo a venda de créditos do Banco Master ao Banco Regional de Brasília. O executivo Daniel Borcaro recusou-se a informar a senha do seu celular durante um depoimento sigiloso ao STF na semana passada. Tudo é sigiloso no STF. Segundo relatos, a delegada Janaína Palazzo solicitou o acesso ao aparelho apreendido no dia da prisão, 17 de novembro. Após consultar o advogado Roberto Podval, Borcaro negou o pedido, alegando que o celular continha mensagens privadas sem relação com a apuração. O conteúdo do aparelho preocupa investigadores por incluir, entre outros documentos, o contrato do Master com o escritório da advogada Viviana Barsi de Moraes, a mulher do ministro Alexandre de Moraes do STF, que previa pagamentos de cerca de 129 milhões de reais em 3 anos para atuação junto a órgãos federais. Pedro Ponce, eu continuo a rodada contigo. Primeiro, lógico, deve ter muita gente que agradeceu a Deus e ao universo que o Borcaro diga não vou entregar a senha. Será que tem nudes aí também? Segré, eu queria trabalhar 2 palavras interessantes aqui em todo esse processo, né? Primeira palavra, democracia. A gente tem a palavra democracia, né? O Alexandre de Moraes é o baluarte da democracia que está ferindo, rasgando a Constituição para salvar a Constituição e a democracia. A gente tem o Toffoli, que é outro guardião, Supremo Tribunal Federal, para defender a democracia. Mas a palavra democracia não é justamente quando o povo tem o poder? E como é que o povo brasileiro vai ter o poder se ele não tem informação para julgar o que está acontecendo? Porque tudo aqui é política, né? O que está acontecendo aqui é que estão fraudando 60 bilhões do povo brasileiro via Banco Master, né? É um esquema de pirâmide que foi criado por um gênio do mal que destruiu empresas, destruiu famílias, pessoas foram lesadas por conta dessa corrupção, tal qual a fraude do INSS, mas aqui muito maior o valor da fraude. E a gente tem esses que defendem a democracia colocando tudo em sigilo. Segunda palavra. Sim. Democracia e sigilo. Como pode haver democracia quando há sigilo? O Toffoli coloca todo o processo em sigilo. O Galípolo coloca em sigilo as conversas, as informações, e vai todo mundo colocando sigilo. Então tudo que eles menos querem, de fato, é a democracia. Porque é importante falar, isso aqui é um escândalo de corrupção. E cada vez, como eu disse, a gente tem uma notícia pior para dar, infelizmente, no nosso país. Isso aqui é muito pior do que mensalão. Porque isso aqui corrompe. E detalhe, não é só um banco que fraudou, tem políticos envolvidos, tem o Congresso envolvido, tem o Senado envolvido. Se nós conseguíssemos, né, puxar o fio de tudo que está acontecendo, a gente vai ver quantas pessoas foram compradas com esse dinheiro de corrupção e hoje esse gênio do mal que é o Borcaro está simplesmente dizendo, olha, eu não vou dar a senha do meu celular. E quem é que faz esse homem entregar a senha? Cadê o Alexandre de Moraes dando 24 horas para ele colocar lá a senha do celular e entregar a resposta que a polícia precisa para dar sequência a essa investigação? Aí tem uma observação. Ninguém está obrigado a promover provas contra si mesmo. E muito provavelmente dentro desse celular tenha coisas bem cabulosas. O chat está perguntando, qual é a idade do Gabriel? Parece muito menino. Falou, é tão menino. Qual é a idade do Gabriel? Eu tenho 21 anos de idade. Olha só, 21 anos. Perfeito isso. Entre 12 e 60 anos. Entre 12 e 60. É mais ou menos agora parece isso. uns 28 aqui. É, mais ou menos isso. Também. Tem gente no chat que pergunta, e o aumento dos professores de R$18, 0,37%? Falamos sobre isso muito, inclusive, no Faroeste, não lembro se ontem ou antes de ontem. Gabriel, aproveitando que a audiência te chama, o teu comentário sobre essa pauta. Bom, o porquê o Borcaro não quis passar a senha dele, essa pergunta vale 129 milhões de reais, né? Então, é impressionante, porque as informações que tem ali provavelmente são comprometedoras, até porque pode comprometer justamente, que nem o Pedro mencionou, os ministros, enfim, políticos e tudo mais. Então, você tem muita gente envolvida ali que rodeiam esse processo, que nem tubarões, que não querem, que nem o Segré comentou, que estão aliviados que ele não passou a senha do celular. A começar por esse caso, na época da final da Libertadores, onde o Toffoli viajou com um advogado
do Banco Master, o que é totalmente incabível, onde fica a imparcialidade, onde fica, enfim, a neutralidade que se espera de um ministro da Suprema Corte de um país, inclusive de um país tamanho do Brasil, que precisa de seriedade, precisa de alguém que defina o tom. Então, nossa, será que eles não conversaram sobre o Banco Master durante essa viagem de jatinho? Foi de jatinho, mas assim, ainda dá tempo para conversar, né? Mas aqui a gente nunca vai ter acesso. E depois, mais uma revelação, que é esse contrato exorbitante de 129 milhões de reais, que assim, é incabível, pagamentos mensais de 3,6 milhões, que assim, é uma cifra realmente exorbitante. E só para eu poder concluir, eu não lembro quem falou uma vez, mas eu achei muito interessante que, assim, no Brasil, em 5 dias, muda muita coisa. Só que em 5 anos parece que não mudou nada. Por quê? Se a gente for analisar todos os elementos que estão acontecendo hoje em dia, parece que a gente acordou na época da Lava Jato. Sim. Agentes políticos, ministros, empresários, todos trabalhando em prol de um segredo que, ao final, infelizmente, a gente já está acostumado, já está vacinado de qual vai ser, né? Então, a pergunta, por que ele não passou a senha? Vale 129 milhões, né? Boa. Gostei dessa. Essa pode ser um título, hein? Muito bom. Falando de sigilo, o Banco Central colocou sobre sigilo as comunicações com o ministro Alexandre de Moraes sobre o processo de liquidação do Banco Master. A informação foi confirmada após a negativa do órgão a um pedido feito via Lei do Acesso à Informação pelo portal Metrópolis. O Banco Central recusou a divulgação de registros das reuniões, datas e trocas de mensagem, alegando proteção de dados patrimoniais, pessoais e sigilo empresarial. Segundo o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, todas as tratativas sobre o caso Master teriam sido formalmente registradas. Ele afirmou que reuniões e comunicações foram documentadas, mas o conteúdo permanece inacessível ao público. Ou seja, Tawane, podemos concluir então que esse sigilo nos deu a oportunidade de saber que tinha ligações entre o Moraes e o Banco Central. Porque senão ninguém colocou o sigilo de uma coisa que não existiu. Exatamente, é isso que eu ia levantar essa questão, né? As reportagens mostraram aí que houve, pelo menos é o que elas colocaram, segundo as apurações aí da própria Malu Gaspar, a jornalista, que teria sim tido conversas com o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. Então fica a pergunta, eu sou repórter, né? É importante ficar muito claro aqui. Eu faço perguntas e a pergunta que eu levanto é: por que será que o Banco Central colocou agora isso em sigilo, sendo que havia, pelo menos é o que demonstrou a instituição, havia a necessidade de liquidação. Não só a instituição, como as próprias apurações das reportagens. O Banco Central até então estava interessado em investigar, em até liquidar o Banco Master em razão das irregularidades. Agora, em paralelo a esse primeiro sigilo que a gente viu aqui, do celular, a gente tem o sigilo agora de informações básicas, datas, troca de mensagens. Então, eu como repórter perguntaria isso. Qual que seria o interesse agora do Banco Central, ou talvez o receio, já que a gente viu que houve uma possível pressão ou conversa do próprio presidente, do ministro Moraes com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Aliás, tem até algumas manchetes que a própria Revista Oeste colocou. O governo do sigilo, né? Sim, claro. A gente sabe que esse governo, ele colocou como uma das premissas não haver sigilo, mas não é o que a gente vê. Então, acho que é importante abrir esse leque, porque não é a primeira vez que a gente vê sigilo em certas investigações, porém, também não é só uma vez que nós vimos quebras de sigilo em determinadas investigações. Então, o Brasil também é o país em que quem está no poder consegue muito bem escolher aonde pisa, como pisa e decidir em cima dessas vidas alheias. Então, até então, o Banco Central com uma equipe técnica querendo investigar. Agora, esse sigilo. Resta saber se vai ter apuração jornalística suficiente para descobrir as coisas que devem ser descobertas, né? Porque, como dizia o Milor Fernandes, o resto é armazém de secos e molhados. O jornalismo é aquilo que as pessoas não querem mostrar.